que o Brasil é privilegiado em matrizes que são de menos impacto de poluição, né? A gente sabe que o Brasil tem uma rede, né, de disponibilidade de água, né, uma bacia hidrográfica privilegiada para que se possa tirar energia do movimento da água, né, que é grande parte da energia brasileira é hidrelétrica, mesmo sabendo que a hidrelétrica gera um impacto ambiental, mas de todo jeito é a força da água, né, bem diferente da energia retirada de combustíveis fósseis ou algo desse tipo, da termoelétrica, que seria a queima da madeira, que gera uma quantidade de poluentes e material particulado para o ambiente muito grande. Mas o Brasil também é muito privilegiado em fontes de energia que são ditas limpas. Claro que nenhuma fonte é totalmente limpa, nenhuma geradora energética ela vai ser 100% limpa, mas é aquela oferta de que o menos é mais. Quanto menos poluir, melhor será. Agora, a poluição não existe. Então, o Brasil, por ter uma posição geográfica privilegiada, um país tropical, você tem grande parte do ano sol, se usa a fotovoltaica, né, o que a gente chama de energia solar. E o ponto da nossa conversa hoje é justamente outra fonte, outra matriz energética, que são os aerogeradores. O Brasil também, devido à sua topografia, devido à sua localização, as correntes de vento são muito fortes em certas regiões mais do que em outras. Então isso vem cada vez mais crescendo em nosso território, a construção dessas usinas eólicas, esses aerogeradores. Mas qual é o grande problema que vem trazendo, né? O que é que vem sendo identificado? É justamente o barulho que essas usinas fazem, né? A proximidade com áreas que tem pessoas vivendo, né? Principalmente zona rural, vilarejos, e isso vem sendo relatado principalmente por profissionais da área de psicologia, que é justamente os distúrbios emocionais que vem trazendo para essas pessoas, né, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, conviver com esse barulho frequente gerado, né, pelo movimento das hélices dessas usinas. Então isso vem chamando muita atenção, porque é só o começo. O Brasil, a gente viu recentemente que o governo federal, junto com os ministérios competentes, eles têm um mapa, eles têm um mapeamento de usinas que serão instaladas no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, né, nessa região próxima aqui de Caruaru e outras cidades circunvizinhas também. Você citou aí muito bem o relato, né, do Agreste aqui, que é Garanhuns e Caetés, e outras cidades aqui, tanto em Pernambuco como em estados vizinhos, estão nessa rota de instalação desses aerogeradores. E isso vem trazendo um problema muito grande, inclusive manifestos, inclusive também comunidades que são contrárias, né, por conta do relato desses problemas que vem trazendo a instalação desses aerogeradores muito próximo. Essa é a questão, é a proximidade de vilas, de vilarejos, né, de pessoas que estão vivendo e tendo que conviver, né, com esse barulho. Tem coisa até impressionante também que a gente pode relatar, pessoas que relatam o quanto perturba a sombra gerada pelo movimento, né? Essas hélices, elas ficam girando pelo vento, e esse movimento acaba gerando sombras que têm trazido também medo, ansiedade e pavor, né? É impressionante o que isso vem sendo relatado por essas pessoas. Você falou aí, né, Marcelo, justamente essa questão de investimento para a construção de novos parques e tudo mais. Esse novo investimento que quer ser feito ali na mesma região de Caetés, apesar de todos os relatos dos moradores, isso a gente pode traduzir como uma falta de estudo sobre os impactos que a instalação dessas torres pode causar na população, Marcelo? Isso, é verdade, porque assim, o impacto ambiental é o primeiro que se mede, né? Então existem relatórios, né? Existe um órgão chamado de RIMA, né? Que é relatórios dos impactos ao meio ambiente, a gente abrevia como RIMA. As instituições como o IBAMA, o CONAMA, fazem muito esse levantamento, mas impacto ambiental, porque o ouvinte pode estar perguntando qual é o impacto ambiental, né? Que isso é o impacto mais humano, mas qual é o impacto ambiental que um aerogerador pode causar, né? Que uma usina eólica pode causar? O impacto ambiental é sonoro,
É impressionante o que isso faz para afugentar ou para repelir espécies nativas que vivem ali devido a esse som muito forte que se faz. Então, primeiro se faz o relatório com o ambiente, né? E agora a gente está vendo com os humanos. Não Outra aguenta, coisa imagina também, os a gente sabe animais. que... Pois não? Se o ser humano não aguenta, né, Marcelo? Imagina os animais. Imagina os animais, aí você tem ciclos de acasalamento, né? Outra coisa curiosa também, que são as aves migratórias. Então, a corrente de vento que é gerado ali, né? A atração que é gerada pelo aquele movimento daquelas hélices, acabam matando aves, né, pássaros mais especificamente, que são aves que voam, pássaros que têm aquela rota como rota migratória natural, dentro do seu nicho ecológico, para sua reprodução. Então, esses impactos são os impactos mais diretos levantados com a construção. Né? Impactos que a gente pode relatar em relação ao meio ambiente, ao comportamento dos seres vivos, ao estudo do local, né? Qual é o local ali? Quais são as populações que vivem ali? Né? Populações que a gente fala, para o nosso público entender, de seres vivos que não são humanos, né? A população biológica, a biodiversidade como um todo ali, é feito esse levantamento, o estudo que isso pode trazer. Agora, o que vem levando em consideração e preocupando é o impacto que está trazendo às populações. Até porque, cada vez mais a gente sabe que a ocupação também de áreas abertas, né, pela população é muito grande. É muito grande. Então, hoje as pessoas estão até mesmo alugando, né, terrenos, grandes áreas de terreno para a instalação. Eu tenho relatos mesmos pessoais de alguns conhecidos que indústrias e empresas da Europa, dos Estados Unidos, estão fazendo aqui em Pernambuco mesmo esse levantamento para poder alugar mesmo, né, essas áreas para instalação. Não é nem mais a compra, eles estão pagando mensalmente, né, e valores altos por áreas muitas vezes que não teriam esse valor econômico tão grande para uma negociação. Sim. Áreas que encontram muito terreno pedregoso, então imprópria para a agricultura ou para outro meio de subsistência, estão sendo hoje alugadas, não é, para a instalação desses aerogeradores. E muitas vezes pessoas vivem próximo dessas áreas, né? Você tem verdadeiras vilas, comunidades, áreas rurais, onde as pessoas vivem ali, né? E a gente sabe que isso vai trazer um transtorno muito grande, esse prejuízo não é nem a médio e longo prazo, é a curto prazo mesmo. Quer dizer, o silêncio que é típico, né? Aquele silêncio que é propício dessa região, está sendo perturbado, está sendo incomodado por conta do barulho, né, ensurdecedor gerado por essas usinas. Marcelo, para a gente finalizar, tem como reverter ainda esses efeitos na população? É complicado, né, você reverter a usina hoje já em funcionamento. Ela em funcionamento é complicado você reverter, porque para retirar, né, já que existe toda essa parte logística de instalação, logística de construção, de manutenção, de contrato, tudo isso é complicado, né? Acho que deve ser feito também um acompanhamento psicológico. Acho que o poder público deve também acompanhar e auxiliar essas pessoas, dar esse aparato de saúde que é necessário para essas pessoas que já convivem. Pode-se traçar também um planejamento de remoção dessas pessoas desse local, né? Eu sei que isso não é fácil, não é fácil a pessoa conviver no ambiente a vida inteira e de repente ter que sair. Agora, eu acho que a maior e mais importante atitude tomada não é com essas parcerias aí, público e privado, para a instalação desses aerogeradores, é justamente o levantamento, né, dos locais aonde vão vir essas novas usinas, para que se evite isso. Eu acho que o levantamento mais responsável, algo que seja com mais responsabilidade para aferir mesmo o impacto que isso vai gerar
nessas novas usinas que vão sendo geradas. Lamentavelmente, Laís, hoje é complicado você mexer nas usinas que já estão prontas, Sim. que já estão gerando energias, porque isso cria uma corrente, né, de algo que foi destinado, que está sendo gerado e que está sendo utilizado. Infelizmente. É pensar agora nas novas usinas, eu vejo isso aí como algo que é mais concreto que aconteça. E chegou uma pergunta aqui, né, de um ouvinte perguntando aí, isso afasta os animais? Afasta, né, Marcelo? Mexe com tudo, né? Mexe com tudo, o impacto é muito grande, a fauna, né? A gente sabe que os animais eles são adaptados ao local onde eles vivem justamente para a questão do seu acasalamento, da sua manutenção, das relações que nós chamamos de relações interecológicas, né? Que são relações dali de equilíbrio de um sobrevivendo com o outro. E a partir do momento, mesmo que um não seja tão sensível, como a gente diz, né? Mas ao interferir em um determinado grupo populacional, aonde a atividade desse ser vivo colabora também para a existência de outros, você acaba fazendo em série, né? Uma destruição, um impacto em série, diretamente para alguns grupos de animais e indiretamente para outros. Então a fauna realmente é quem sofre mais com a instalação desses aerogeradores, apesar, como eu estou dizendo a vocês, isso aí não é feito de maneira tão irresponsável, né? É feito um estudo, é feito um levantamento, né? E você tem biólogos, geólogos, você tem pessoas que são, consequentemente, engenheiros ambientais, que fazem o levantamento da população, dos seres vivos que ali habitam, para poder minimizar esse impacto. Então, o problema que está sendo relatado hoje são de seres humanos, população humana, que vem aí apresentando, infelizmente, nesses problemas de ordem emocionais, como ansiedade, depressão, até mesmo relatos de síndrome do pânico, por conviver com uma perturbação dessa sonora, uma perturbação dessa visual também, né? Os relatos impressionantes do medo da sombra gerada no chão, ocasionada pelo movimento dessas hélices, que são gigantescas, né? A gente sabe que o tamanho desse aerogerador, a altura que essa torre tem para poder justamente atingir, né? Ser atingida, na verdade, pelo movimento das correntes de ar. Esse movimento da corrente de ar roda essas hélices, e aí você tem uma convenção, né, de uma energia mecânica em uma energia para ser armazenada e ser utilizada como fonte de energia elétrica. Perfeito, Marcelo. A gente agradece muito. Torce para que esse tema vindo à tona e entrando nos debates, que isso possa ser repensado para o futuro e que esses moradores consigam achar aí um pouquinho de paz. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Até a próxima. Um bom dia a todos.